abençoadas e abençoados que nos acompanham. Hoje eu venho trazer para vocês uma palavra sobre fé. Aonde está a sua fé? Sim, eu espero que hoje Deus fale ao seu coração. Espero que Deus toque no seu coração. E neste momento, aonde você estiver, se você conseguir fechar os seus olhos, se você não conseguir, tá tudo bem. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu coloco a vida, Senhor, de todos nós em Tua presença. Espírito Santo, que o Senhor venha tocar em nossos corações. Pai, que não seja eu, mas que seja a Tua presença, Pai. Que seja a Tua doce presença, Senhor, para que possa falar aos corações, ó Deus querido. Neste momento, ó Pai, eu te peço, venha falar conosco. Venha abrir, Deus querido, a nossa mente para que possamos entender mais da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje eu vou ler para vocês lá em Mateus 8. Eu vou ler do 8. Eu vou ler Mateus 8, versículo 5 até o 13. Que diz assim: Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: Vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer: vão e eles vão, ou vêm e eles vêm. E se digo aos meus escravos: façam isto, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que seguiam: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo: muitos virão de toda parte do leste e do oeste e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus, mas muitos para os quais o reino foram preparados serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: Volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Bom, esse capitão romano suplicando ao Senhor, pedindo misericórdia ao Senhor, pois ele queria que o servo dele fosse curado. Para quem não sabe, o centurião, ele tinha uma autoridade sobre 100 homens, E ele era romano, para quem também não sabe, romano acreditava em vários deuses, Não acreditava no Deus que nós acreditamos, o Deus que nós servimos. E assim, ele chegou até o Senhor pedindo, clamando ao Senhor. E esse soldado, ele tinha, uma autoridade, sobre 100 homens. Um cara que, igual ele disse, ele falava e eles faziam. Então, esse jovem, ele estava paralisado em cima de uma cama, sentindo dores fortes em suas juntas. Eu até pesquisei e ele sentia contrações nas juntas, um intenso sofrimento. Ele estava sofrendo muito. E quando o Senhor disse que iria, até lá para curá-lo, o centurião lhe disse, Senhor, não sou digno que entre na minha casa. Não sou digno, porque até então, os romanos, eles não acreditavam, Eles acreditavam em outros deuses. E naquele momento ele falou: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Somente diga uma palavra e o meu servo será curado. Gente, isso é maravilhoso. Jesus ficou maravilhado. Eu lendo, eu fiquei maravilhada de saber, um romano falando isso para Jesus. Não precisa que vá até lá. Fale somente uma palavra. Aí já estava a fé dele. Porque ele disse, o que ele queria dizer é que basta uma palavra de Jesus. Só basta uma palavra. Eu vou ler para vocês lá no 9, que fala assim:
Sei disso porque estou sobre a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer, vão e eles vão, ou venha e eles vêm. E se diga aos meus escravos, façam isto, e eles os fazem. Então, ele tinha uma autoridade. Esse centurião, ele tinha essa autoridade. Mas o que ele queria era que Jesus liberasse sobre a vida dele essa autoridade, porque ele já sabia que esse jovem seria curado. Não precisava de Jesus ir até lá. Então, Jesus ficou maravilhado, né? Dizendo que nem mesmo em Israel ele tinha encontrado tanta fé. Sabe, Jesus disse ao centurião, vai, e como creste será feito. E naquele mesmo momento aquele jovem foi curado. Foi só uma palavra de Jesus. Como ele disse, Senhor, só uma palavra, só uma palavra. Eu fiquei refletindo nessa palavra e se fosse eu teria falado, vamos Jesus, vamos comigo. Né? Porque a gente assim, muitas das vezes a gente é levado pela emoção. Né? A gente fica emocionada, a gente fica empolgada e a gente não tá agindo com a nossa fé. E eu acredito, eu tava até lendo, eu falei assim, se fosse eu teria falado, vamos Jesus. Ainda teria saído contando pra todo mundo que Jesus foi na minha casa, né? Que Jesus fez um milagre, porque a gente, muitas das vezes, a gente é assim, a gente é emocionado. Né? A gente quer contar, a gente quer que vai mesmo, mas é somente uma palavra de Jesus sobre as nossas vidas e o milagre acontece. Foi assim que esse soldado fez. A fé, ela não é um positivismo. A fé não é você ficar declarando o que vai acontecer. A fé significa você declarar que vai acontecer. Não adianta você ficar falando o que vai acontecer, sabe? Tá precisando de um milagre e ficar falando, não, vai acontecer isso, né? Agindo pela emoção, não. A fé é você declarar que vai acontecer. Minha família tá passando por tal situação, vai acontecer um milagre. Eu estou precisando de uma porta aberta na minha vida, as portas estão fechadas, a porta vai ficar fechada, sabe? Declare a realidade sobre o que você está passando. Porque muitas das vezes pensamos que a fé é somente ficar falando o que vai acontecer, e não, a gente precisa declarar que vai acontecer. O centurião, ele não precisou que Jesus fosse até lá para curar aquele jovem, ele apenas queria uma palavra de ordem de Jesus, né? Como eu disse para vocês. Ele somente escutou. E naquele momento o jovem já tinha sido curado. E muitas das vezes a gente fica esperando. A gente fica querendo que, nossa, eu preciso que vocês vão na minha casa fazer uma oração. Eu preciso de, sabe? Tantas coisas que a gente às vezes cria na nossa mente. Isso não é fé. Eu venho falar pra vocês que isso não é fé. A fé, ela não é um positivismo. A fé não é você ficar declarando o que vai acontecer. É você declarar que vai acontecer. Tudo é possível ao que crê. A gente fala tanto isso, né? A gente vê em placas que tudo é possível ao que crê. E você está crendo? Ou você está só criando coisas na sua mente, sabe? Achando que, eu tô tendo fé, eu tenho fé. E a fé, ela vai muito além do que só buscar, do que só ir até a igreja, do que só fazer campanha. É muito além. Porque não adianta você ir para a igreja, você buscar, você fazer sua campanha, se você não está pedindo, se você não está crendo para receber. Porque às vezes a gente pede, a gente clama ao Senhor e a gente nem acredita. A gente fica assim, mas será que vai acontecer? Será o que vai acontecer? E não declara que vai acontecer. Então tudo é possível ao que crê. Até onde você conseguir crer, é até onde os milagres acontecem. Eu escrevi isso aqui para vocês, eu quero que vocês guardem no seu coração. Até onde você crê, até onde você conseguir crer, é até onde os milagres acontecem. Deus vai agir na sua vida à medida que você tem expectativa que Ele vai agir. Sabe, às vezes a gente fala assim, Deus vai agir na minha vida, Deus vai agir na vida da minha família, Deus vai agir naquele milagre que eu tanto estou esperando, mas a gente não cria expectativa. Então Deus, Ele age na sua vida à medida que você tem expectativa que Ele pode agir. E às vezes a gente cria expectativa com tantas coisas. Vai acontecer.
mas você não está criando expectativa que é somente Jesus, é somente uma palavra que Ele falar para você e o milagre vai acontecer. E agora eu te pergunto, onde está a sua fé? Em você mesmo? Nos seus amigos? No seu parente? Nos seus pastores? Porque às vezes a gente deposita, fé nos nossos pastores. Se eles vierem aqui em casa, vai acontecer. Eu creio. Sua fé está onde? A sua fé está num hino que você escuta? A sua fé está onde? Para pensar. Onde está a sua fé, sabe? A sua fé está no governo. Quantas e quantas vezes a gente fica depositando fé em governo? Quem nos governa é o Senhor. É Ele quem faz milagre. É Ele que faz maravilhas acontecer. Sabe, Jesus ficou maravilhado de escutar aquele centurião falando: não, Jesus, somente uma palavra basta. E às vezes a gente quer, Senhor, eu quero sentir o teu toque, eu quero que o Senhor, às vezes a gente até fala, grita, que eu não tô te escutando. Muitas das vezes é assim, Deus tá ali falando, Deus tá ali te mostrando. Deus fala pra você. Então faça, então creia. Isso é ter fé. Sabe, Jesus está com você, Jesus mora dentro de você. Se você vai até o mercado, Ele vai junto com você. Se você está dirigindo, Ele vai junto com você. Jesus está aí, Ele fala com você. Só basta uma palavra, creia. Sabe, a sua fé ela precisa estar baseada na palavra de Deus. Ela precisa estar baseada na palavra de Deus. Lá em Mateus 7, versículo 7, eu vou ler para vocês. Que diz assim, Mateus 7, versículo 7. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, bata a porta e a porta será aberta. Peçam e receberão. Isso aqui está declarado, gente. Não sou eu que estou inventando. A sua fé precisa estar baseada na palavra do Senhor. Peça e você vai receber. Então creia. É somente crer. A palavra dele diz, peça. Saiba falar com o Senhor, clamar a Ele, que você vai receber. Então creia. Creia no milagre dele sobre a sua vida. Creia que você vai receber o milagre dele sobre a sua vida. Sabe, tudo é possível ao que crê. Não fique somente falando isso da boca para fora. Creia que vai acontecer. Tudo é possível aos olhos do Senhor. Não importa o quanto demore. O inimigo odeia vocês falar isso. Olha, vai demorar o milagre que eu estou recebendo. Eu sei que, nossa, vai demorar. Eu tô passando por isso, vai demorar. Não importa quanto demore. Quando você fala isso, abala o inferno. Eu vou esperar. Eu espero no Senhor. Eu confio nele. Não importa o quanto demore. Precisamos crer para receber. Você precisa crer. Não fique somente declarando o que vai acontecer, não. Declare. Creia. Sabe? Comece a olhar com os olhos do Senhor e não com os seus olhos. Sabe? Aquela enfermidade. Será que vai acontecer? Será que o milagre vai vir? Você precisa colocar na sua mente. Você precisa colocar na sua mente que vai acontecer. Eu até escrevi algo aqui que falou muito ao meu coração. Pesquisei muito sobre fé. Sabe, para entender mais sobre a fé. E a fé, às vezes você acha que a fé, nossa, eu tô tendo fé, mas aquele problema não tá mudando. A fé não é a negação de um problema. A fé é crer que Deus tem uma realidade acima do problema. Sabe, comece a criar a realidade acima do problema que você está passando. Às vezes você realmente quer sim desabafar com alguém, porque a gente não consegue, a gente precisa desabafar. Mas você precisa entender também que você precisa criar realidade acima daquilo que você está passando. Eu estou passando, mas eu creio que já deu certo. Não que vai dar certo, já deu. Pedir e receber. Bater a porta e ela vai abrir sobre a sua vida. Então creia. Creia, meus irmãos, que Deus ele está no controle de todas as coisas. Sabe, e a fé, ela precisa sim crescer dia após dia na sua vida. Tem até a Joyce Meyer fala isso, que a nossa fé,
ela precisa crescer dia após dia. Como? Buscando, orando, declarando e agindo. Assim que a sua fé vai crescer. Não adianta você somente buscar, você somente fazer campanha, você somente ficar falando que vai acontecer se você não está buscando, se você não está orando, se você não está pedindo para receber. Creia que aquilo que você está pedindo, você vai receber. Não somente fica falando o que vai acontecer. Coloque isso no seu coração. Onde está a sua fé? Somente uma palavra de Jesus vai realizar aquilo que seu coração está almejando? Ou você está depositando a sua fé nos seus pastores? Você está depositando a sua fé em você mesmo? Não. Está errado. Busque, clame, creia. Isso é ter fé. É declarar que vai acontecer. Isso Deus trouxe forte ao meu coração e não importe o quanto vai demorar. Sempre diga isso. Não importa o quanto vai demorar, vai acontecer. Não sei se é 1 ano, 4 anos, 10 anos, não importa o quanto demore. Isso abala o inferno. Porque o inimigo ele tem que saber que você não vai desistir, que você tem uma fé que move montanhas. Uma fé que abala o inferno. É isso que vocês precisam ter no seu coração, que queima, não importa quanto demore, algo que meu coração almeja. Eu creio, já aconteceu na minha vida. Deus está preparando, é da vontade dele, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então creia que o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu creio no nome de Jesus, que tudo aquilo que o seu coração almeja, tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor, Ele vai fazer infinitamente mais. Receba daí onde você está. Tudo aquilo que você tem pedido, que você tem clamado, você vai receber. Porque como diz a palavra dele, aqui em Mateus 7, peçam e receberão, procurem e o encontrarão. Ele está aí do seu lado. Procure Ele está aí do seu lado. Deus está com você. Peçam, você vai receber. Não importe o tempo que for, Ele vai derramar sobre a sua vida. O nosso Deus é um Deus que cumpre promessas. E Ele vai cumprir sobre a sua vida. Receba onde você estiver, que Deus está no controle de todas as coisas. E tudo aquilo que o seu coração está almejando, aquele sonho que para você é impossível, aquela cura que você acha que não vai acontecer sobre um ente querido seu. Eu não sei o milagre que você está esperando, mas o Senhor sabe. E Ele vai fazer, porque a palavra dele diz, peçam e receberão. E você está pedindo. Deus vai derramar sobre a sua vida, somente creia. Uma palavra de Jesus, é uma palavra. Não precisa você achar que Ele tem que enviar alguém para falar com você. Não. Não fique esperando revelações, sabe? Não fique. Jesus está aí do seu lado. Ele vai fazer acontecer sobre a sua vida muito mais do que você pede, além do que você sonha. Somente creia. Amém? É somente isso que eu quero falar para vocês, que foi o que Deus trouxe ao meu coração. Deposite a sua fé em Jesus. Escute somente uma palavra dele e milagres vão derramar sobre a sua vida. Milagres Ele vai fazer acontecer na sua vida. Creia que somente uma palavra, o impossível acontece. Quando a minha mãe passou por aquele processo, o médico disse que sua mãe tem 1% de chances de sobreviver. Mas somente uma palavra do Senhor, o milagre derramou sobre a vida dela e hoje ela está curada. Não é palavra de médico, não é palavra do seu vizinho, do seu amigo, é a palavra de Jesus. E você vai crer no que Jesus está falando no seu coração ou você vai ficar crendo nas palavras que os seus amigos dizem? Creia somente no que Jesus quer falar com você. Não importe o quanto demore, o seu milagre, Ele vai derramar sobre a sua vida. Amém?